semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar tua estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos vocês presentes aqui na Catedral Nossa Senhora de Lourdes, a você que nos acompanha através da Rádio Cultura de Apucarana e pela internet. A nossa celebração de hoje está sobre a responsabilidade da Diaconia São Jerônimo e está assim constituída. Ao comentário, Maria Aparecida Marcato. Ao canto litúrgico, Grupo Louvor a Deus. Fará a primeira leitura Sandra Araújo, a segunda Célia Boschini, as preces de Lourdes Prado. Proclamará o Evangelho o diácono José Marcato. E esta Eucaristia será presidida por Monsenhor Roberto Carrara. Coloquemos diante do Pai as intenções que trazemos em nossos corações e rezaremos também em ação de graças pelos 50 anos de ordenação presbiterial do Padre Pedro Beltrame, pelo aniversário natalício de Lohane Alves Lima, pela intenção de Claudemir Cesário dos Santos e Juliana da Silveira dos Santos. Rezemos pelos falecidos. Hoje, 7º dia de José Assete e Herculano Martins Nassif. Por Cleusa Isabel de Andrade, 3 meses. Dalva Ignácio Benedetti, 2 meses. Isabel Monteiro Silva, 4 anos. Matilde Mileski, 2 anos. E Edu Marques e Lourdes Prete Gregório. Em pé, vamos receber a equipe de celebração com o canto inicial número 2. Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai ao Senhor, louvai, louvai ao Senhor, porque eterno é seu amor, louvai ao Senhor, porque eterno é seu amor. Aleluia, cantai louvores ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai, louvai ao Senhor, porque eterno é seu amor, louvai ao Senhor, porque eterno é seu amor. Aleluia, entoai na casa do Senhor, louvai ao Senhor, louvai, louvai ao Senhor, porque eterno é seu amor, louvai ao Senhor, porque eterno é seu amor. Aleluia, cantai a
Deus, porque Ele é bom. Louvai ao Senhor, louvai. Louvai ao Senhor, porque eterno é seu amor. Louvai ao Senhor, porque eterno é seu amor. Acolhemos as crianças e vamos ouvir então a leitura da ambientação. 33º domingo do tempo comum. Coloque em nós o desejo da pátria eterna. Mesmo que o ano B continue até o próximo domingo, nessa celebração nos despedimos de Marcos, o evangelista que anuncia Jesus de Nazaré como o Messias, Filho de Deus. Com essa base, as celebrações desse ano litúrgico chamará atenção para o discipulado, para a prática da religião e a missão evangelizadora de quem se coloca na estrada de Jesus. Agora, na conclusão dessa caminhada, a liturgia anuncia o final dos tempos. Cada um de nós é caminheiro com um endereço, que seja nossa fé indicada ser a casa do Pai. Hoje, nossa celebração leva-nos à reflexão de como estamos fazendo nossa caminhada existencial. Se de modo vigilante, ou seja, prudente e sereno, ou de modo inconsequente, vivendo o presente sem se preocupar com nosso destino final. Desafiados sempre pelos sinais dos tempos, estejamos sempre alertas para que se passa ao nosso redor, procurando oferecer nossa contribuição à sociedade contemporânea. Bem, caríssimos irmãos, reunidos aqui na Catedral de Apucarana, vocês que estão sintonizados na Rádio Cultura de Apucarana e também através da internet, iniciemos nossa celebração em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vamos ao nosso momento de silêncio. A mensagem principal das leituras, primeira Salmo responsorial e Evangelho, falando então de fim do mundo, fim da vida. Então nós temos que estar preparados, porque Jesus virá para chamar aqueles que são seus, os escolhidos, para premiar. Então, como é que nós estamos vivendo? Jesus nos chamando agora, nós estaríamos tranquilos? Demos uma olhadinha para ver como está a nossa vida familiar, comercial, de sociedade, vida, enfim, onde nos encontramos. Examinemos. Cantemos. Senhor, que sois o caminho que me leva ao Pai. Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos. Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo. Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
É o momento do louvor. Cantemos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus lá nas alturas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus lá nas alturas. Glória a Deus lá nas alturas. Paz na terra aos seus amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, adoramos, vos glorificamos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus lá nas alturas. nós aqui vos damos graças Pela vossa imensa glória, Senhor nosso Jesus Cristo, és o Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, tu és Filho de Deus Pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus lá nas alturas. vós que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade, piedade de nós. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus lá nas alturas. só vós sois o Santo, Só vós, o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. glória a Deus, Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus lá nas alturas. Oremos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Terminados os ritos iniciais, passemos para a liturgia da palavra. As leituras usam a linguagem apocalíptica para provocar em nós a vigilância. São leituras que dirão, de modo dramático, que a realidade do mundo passa e que nós, homens e mulheres, estamos a caminho da casa do Pai. Leitura da profecia de Daniel. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de teu povo. E será um tempo de angústia, como nunca houve até então, desde que começaram a existir nações. Mas nesse tempo, teu povo será salvo, todos os que se acharem inscritos no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. guardai
és minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Leitura da Carta aos Hebreus. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. É preciso vigiar e ficar de prontidão. Em que dia o Senhor há de vir, não sabeis não. Aleluia, 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 Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens
com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus queridos irmãos, reunidos aqui na Catedral de Apucarana, nós somos essa Assembleia Santa do Povo de Deus, que se reúne para ouvir a palavra, para oferecer sacrifício, para celebrar a Páscoa. E vocês que estão nos acompanhando também através da cultura e da internet. Nós temos algum tempo para a nossa reflexão. Eu procurarei ser sintético, mas a mensagem de hoje é bastante bonita também, e a gente precisa refletir e entender o que ela está nos trazendo. Como sempre, vamos ler a segunda leitura. Então, esta é o último dia em que nós lemos a carta aos Hebreus. Esta homilia feita sobre o sacerdócio de Jesus. Vou tentar explicar o que isso significa, porque é muito importante para nós. Pois isso aqui é aquilo no qual eu estudei, me especializei em Roma, que é justamente a liturgia. Vamos ver se eu consigo transmitir para vocês, nesse breve espaço de tempo, isto que aqui está contido. Então, repetindo um pouquinho aquilo que já foi dito antes, o autor está dizendo: todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Que sacerdotes são esses? Não somos nós. Estes são os sacerdotes, ele está falando, os levitas, os descendentes de Levi, aqueles que ofereciam sacrifícios no templo. Então eles ofereciam sacrifícios de animais. Então todo dia, de manhã ao nascer do sol e à tarde ao pôr do sol, diante do templo do Senhor, eram oferecidos esses sacrifícios que não conseguiam apagar os pecados. Claro que não. Por quê? Porque quem cometeu o pecado foi o homem. O sangue de quem é que está sendo oferecido? O de animais. Então a diferença é enorme. É o sangue de animal que está sendo oferecido para apagar pecados, mas não apaga. Portanto, sacrifícios incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Mas se é um sacrifício único, o que nós estamos fazendo aqui? Oferecendo de novo o sacrifício de Jesus? Nós estamos aqui participando daquilo que Jesus conquistou para nós. Lembremos-nos então daquela comparação que eu fiz de um grande farol que está aceso agora e que vai por toda a eternidade. Se nós queremos usufruir da bênção, do perdão, da graça que Jesus conquistou para nós e que está sendo transmitido nesse facho de luz, basta que nós coloquemos o nosso espelho
nós estamos na escuridão do pecado, mas o espelho que reflete este perdão de Deus vem nos iluminar, vem nos purificar, vem nos lavar. Então nós estamos aqui como se estivéssemos naquele momento em que Jesus está celebrando a última ceia, morrendo na cruz e ressuscitando no primeiro dia da semana. Então vejam, é importante que a gente medite um pouquinho. Quando Jesus está celebrando a ceia, ele está dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele está pegando aquele pão sem fermento que Deus tinha mandado fazer ali no ano 450, está no capítulo 12 do livro do Êxodo. Vocês vão pegar o cordeiro nesta noite, sacrificar o cordeiro, assá-lo e vão comê-lo com pão ázimo, pão sem fermento. E é o que Jesus está fazendo. Façam isto, aquilo que Deus está dizendo, como um sacrifício perpétuo. Vocês nunca vão se esquecer disto. E é o que Jesus está fazendo então na celebração da Páscoa. Só que ele está pegando agora esse pão, está dizendo: tomem e comam, isto é... Devia dizer pão, mas não, ele diz: é meu corpo que será sacrificado, dado por vós. Será. Quando? Amanhã. Justamente na sexta-feira. Tomem e comam, este é o meu corpo, que será, ainda não foi. Então é o sacrifício que ele vai fazer, mas ele já está antecipando, alimentando os seus discípulos. Tomai e bebei, este é o cálice da nova e eterna aliança que será derramado por vós para a remissão dos pecados. Então vai ser derramado quando? Amanhã. Mas por que essa nova e eterna aliança? O que significa isso? Significa uma aliança nova, diferente da aliança antiga que Deus tinha feito com o povo judeu lá no deserto, quando o povo estava... Deus tinha transmitido os 10 mandamentos e agora, vejam, Moisés foi transmitir ao povo todas as palavras e todos os decretos do Senhor. O povo respondeu em coro: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Depois, levantando-se na manhã seguinte, ergueu ao pé da montanha um altar e 12 colunas sagradas, segundo as 12 tribos de Israel. Em seguida, mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos, sacrificar novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés pegou a metade do sangue, colocou-o em vasilhas e derramou a outra metade sobre o altar. O altar é de Deus, este sangue dos animais sacrificados são derramados sobre a parte de Deus, sobre o altar que é de Deus. Depois tomou o livro da aliança, nova e eterna aliança. Tomou o livro da aliança e o leu em voz alta ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor falou e obedeceremos, fazendo, portanto, aliança. Da parte de Deus, a aliança já estava feita, que o sangue já estava derramado. Moisés pegou então o sangue, aspergiu com ele o povo e disse: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, referente a todas essas cláusulas, a todos esses itens que foram enumerados. Foi feita aquela aliança com um povo judeu. Vocês são meu povo, eu sou o Deus de vocês, eu vou levar vocês aqui para a terra prometida. Agora vem Jesus fazendo uma nova aliança, não somente com o povo judeu, e não somente com a terra. Eu vou dar essa terra para vocês, mas este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Portanto, ele está oferecendo ali o seu sangue, fazendo então esse sacrifício já antecipado, mas prometendo que esse sangue vai ser derramado amanhã, na cruz. E aqui então está o novo sacrifício. Então o que nós estamos fazendo agora? Na nossa celebração,
nós estamos refletindo essa luz que vem. Ou então nós estamos nos colocando naquele momento em que Jesus celebrou na quinta-feira, morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo. Porque a ressurreição é que garante que Jesus é o Filho de Deus. E agora então, isto é que nos dá a salvação. Agora, não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Então ele fez ele que, de fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. À perfeição definitiva a quem ele santifica. O sangue derramado lavou tudo. O que nós fazemos na missa, então, é aproveitar deste momento e, recordando-nos do que Jesus fez, saborear aquilo que ele nos oferece. É meu corpo, é meu sangue. As outras 3 leituras nos trazem praticamente a mesma mensagem. Uma completa a outra. A primeira leitura vem completar, ou melhor, o Evangelho vem explicitar aquilo que está contido também na primeira leitura. Para entender a primeira leitura, o profeta Daniel, ele está escrevendo este livro, a sua profecia, ali pelo ano 165, mais ou menos, antes de Jesus nascer. Ele faz referência à Babilônia e à Pérsia, ao ano 570. Está fazendo referência, como se fosse um fato acontecido lá. Mas os fatos que ele está contando aconteceram até o ano 164, quando morreu um grande bandido chamado Antíoco IV. Ele era um dos generais do Alexandre Magno. Os senhores conhecem a história de Alexandre Magno, com as conquistas que ele fez. Quando ele morreu ainda jovem, ele dividiu então o seu reino, as conquistas que ele tinha feito entre os seus 4 generais. Um deles, descendente de um deles, é esse Antíoco IV, que estava perseguindo os judeus, matando, torturando, exigindo que eles deixassem de observar as leis de Moisés. Os senhores podem se inteirar disso lendo os 2 últimos livros históricos do Antigo Testamento, 1º e 2º dos Macabeus. É uma história bastante longa e fala de exércitos, de guerra, de brigas, etc. E conta as torturas infligidas por esse homem que obrigava as pessoas a deixarem a sua religião, todos os povos, e seguirem o Deus dele. Então, nessa situação, o profeta Daniel está anunciando aquilo que vai acontecer depois. Então, está vendo? Vem o anjo Miguel. O anjo São Miguel é o anjo que vem defender o povo de Deus. O grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, Senhor. E aí então ele fala de 2 tipos de pessoas. Algumas que estão morrendo, estão dando a vida para se manterem fiéis à aliança que haviam feito com Deus lá no Monte Sinai. Então, esses que estão morrendo e aqueles que vão matá-los. Então, está aí. Muitos, mas nesse tempo o teu povo será salvo, todos os que se acharem inscritos no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Vai acontecer isto no final. Então, o Daniel já está anunciando, falando aquilo que vai acontecer lá no final. Mas Jesus, então, no Evangelho, especifica melhor. Jesus, então, ele acabou de falar, de contar parábolas, ele está se preparando para a morte. Então, no preparar-se para a morte, ele está fazendo agora, anunciando a sua morte. Então, ele começa, o primeiro sinal de que ele está anunciando a sua morte está assim: naqueles dias, depois da grande tribulação, ele vai sofrer. Vai acontecer, então, vão acontecer 2 coisas. Uma delas vai acontecer daqui a 37 anos. Ele anuncia a destruição de Jerusalém, dizendo, em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. Portanto, ele está anunciando alguma coisa que aquela geração vai presenciar. Portanto, 37 anos depois, vão viver aquela realidade dura que Jesus está anunciando.
Mas além desta realidade, Jesus fala do final dos tempos. Então, quando acontecer o desastre por excelência, né, quando o que vai acontecer? O sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Imagine então essa situação nossa. Imaginemos isso, se uma chuva, um vento, ou um tsunami, o que eles causam. Imaginemos essa realidade. Mas a mensagem que está aqui contida não é para que nós nos assustemos. Pelo contrário, está aí. Então vereis o Filho do Homem, esse que vai sofrer a grande tribulação, vindo nas nuvens com grande poder e glória. Agora veja a frase que nos interessa. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Então é uma mensagem muito mais positiva do que assustadora para quem acredita em Jesus e segue. É como alguém que, vamos dizer assim, é um esportista que ele está se sacrificando, mas sabendo que no final ele vai ser premiado. Então é uma disputa que ele faz consigo mesmo. É como alguém que está estudando para conseguir depois o título, a especialização. Então a gente não deve ficar triste porque vai se especializar ou porque vai vencer a corrida. A gente deve se alegrar, e é isto que está sendo prometido para cada um de nós. Então que nós não tenhamos medo do momento em que o Senhor virá. Quando Ele vai vir, isso nós não sabemos. Ele está dizendo que nem os anjos de Deus sabem. Então são 2 mortes, vamos dizer assim. Uma, que a nossa morte agora, física, seremos julgados, né? E já entramos então na glória ou no castigo, e depois no final dos tempos vai ser o domínio total de Jesus, que agora, Rei do Universo, vai entregar tudo ao Pai. Aí vai haver a ressurreição agora dos corpos. Depois da morte já vem esse juízo e a gente vai receber o prêmio. Mas a ressurreição não vai acontecer agora. A ressurreição vai acontecer quando? Nem os anjos de Deus. Em verdade vos digo, quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então, enquanto o Filho estava aqui, também ele não estava sabendo. Agora ele está dizendo que era somente o Pai e que o Pai é que vai determinar. Pode ser daqui a 50 anos ou daqui a 10 bilhões de anos. Ninguém sabe. Mas da nossa parte está chegando a cada momento. Então a mensagem é esta. Vamos nos preparar, fiquemos tranquilos e felizes, porque o Senhor virá. E é o que está também no Salmo responsorial, falando então desse Deus que não nos deixará na sepultura. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Isto é, um dia eu vou ressuscitar. Este corpo que vai se decompor, um dia voltará à vida. É o Salmo 15, que é muito que São Pedro e São Paulo usam para falar da ressurreição de Jesus. Nos primeiros capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos, os senhores veem esse discurso de São Pedro, dizendo que Jesus ressuscitou, porque Deus já tinha prometido o que ia acontecer com ele. E Jesus prometeu que isso irá acontecer conosco. Então que essa mensagem nos alegre, nos faça ser inteligentes, prudentes, vivendo com responsabilidade os momentos da vida que temos pela frente. Creio em Deus Pai, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Tendo presente as leituras que ouvimos, vamos fazer os nossos pedidos ao Pai. Estamos chegando ao final do ano. O Evangelho nos fala do final do mundo. Para que estejamos preparados para a vinda do Senhor Jesus, que com poder e majestade dará o prêmio ou o castigo, segundo as nossas obras. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os sacerdotes que a cada dia que passa oferecem o sacrifício único de Jesus, que traz o perdão dos pecados a todos os que creem e dele participam, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. O próximo domingo será o domingo da primeira comunhão de nossas crianças. Para que elas tenham entendido que não há nada tão importante como comer o corpo de Jesus, porque ele nos garante a vida eterna. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os que cuidam dos doentes, principalmente pelos que fazem parte da pastoral da saúde, para que se recordem que todo o trabalho feito em favor de um doente está sendo feito ao próprio Jesus, com recompensa garantida. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O pão e o vinho são os frutos desta terra e do trabalho que a mão humana empreendeu. Eles contêm toda a força e energia, são os dons da natureza criada por Deus. Bendito seja o Senhor da criação, pelo vinho e pelo pão neste santo altar, por nossa vida a serviço dos irmãos. Ela é dom, a doação de quem vive para amar. O pão e o vinho se traduzem em nossa vida, a alegria, o sofrimento, os frutos seus. Neles estão todo o clamor e a esperança de um mundo novo no projeto do bondoso Deus. Bendito seja o Senhor da criação, pelo vinho e pelo pão neste santo altar, por nossa vida a serviço dos irmãos. Ela é dom, a doação de quem vive para amar. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício,
para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor nosso Deus, que a oferenda colocada sob o vosso olhar nos alcance a graça de vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, em nosso dever e salvação, dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Deus do universo, a vós os louvor. O céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Imaginemo-nos no cenáculo, vendo, estando com Jesus sentados à mesa. Estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Estamos agora diante da cruz de Jesus e diante do sepulcro. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Celso Antônio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembramo-nos de José Assetti e Herculano Martins Nassif, ambos de 7º dia. Meses de falecimento: Dalva Inácio Benedetti, 2º, Cleusa Isabel de Andrade, 3º. Aniversário de morte: Isabel Monteiro Silva, Matilde Mileski. E os demais lembrados também no início da celebração. E de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Unidos no amor de Cristo, saudemo-nos uns aos outros. Esteja sempre com você, a paz do Senhor Jesus. Esteja sempre com você, a paz do Senhor Jesus. Esteja sempre com você, a paz do Senhor Jesus. Esteja sempre com você, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas,
mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Ao recebermos, Senhor, Tua presença sagrada, pra confirmar Teu amor, faz de nós Tua morada, surge um sincero louvor, brota semente plantada, faz-nos seguir Teu caminho, sempre trilhar Tua estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança do Senhor. O Filho de Deus com Pai e o Espírito Santo, nesta trindade um só ser, que pede a nós sermos santos. Dai-nos, Jesus, Teu poder de se doar sem medida. Deixa que compreendamos, este é o sentido da vida. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança do Senhor. Ao virmos Te receber, nós Te pedimos, ó Cristo, faze vibrar nosso ser, indo ao encontro, ó Pai Santo, sem descuidar dos irmãos. Mil faces da Tua face, faze que o coração sinta a força da caridade. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham
Continuemos a nossa oração com o canto número 21. Eu te exaltarei, meu Deus e Rei, por todas as gerações. És o meu Senhor, Pai que me quer no amor. Entoai ações de graças e cantai um canto novo, aclamai a Deus Javé, aclamai com amor e fé. Eu vou reunir Jerusalém pra te louvar, ó Senhor, te glorificar ao dar-me a tua paz. Entoai ações de graças e cantai um canto novo, aclamai a Deus Javé, aclamai com amor e fé. Ao me revelar a tua lei, nas tuas mãos eu senti. Sim, te louvarei enquanto eu existir. Entoai ações de graças e cantai um canto novo, aclamai a Deus Javé, aclamai com amor e fé. Oremos. Tendo recebido em comunhão o corpo e o sangue do vosso Filho, concedei, ó Deus, possa esta Eucaristia, que Ele mandou celebrar em sua memória, fazer-nos crescer em caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queiram sentar-se? Os rapazes da Unespar estão aqui? Estão aí os rapazes da Unespar? Não. Hein? Estão lá na porta? Eu não estou vendo, está vendo? Então, é o seguinte. Vai haver, então, esses rapazes da Unespar vão entregar folhetos, folders vestibular, que vai acontecer, então, nesses dias agora. Então, só para informar vocês que a universidade está oferecendo essa possibilidade. Então, estão lá na porta da catedral. Quem se interessar, está ali. Nós temos, então, nosso panetone e chocotone aqui. Esses últimos agora estão melhores do que os primeiros. Tá? A saída está sendo bastante boa também. Há um senhor chamado Benedito Pereira Lima, que está muito enfermo e está fazendo a transfusão de sangue com frequência. Então ele está precisando dessa doação. Então, se por acaso alguém quiser doar sangue, então vai lá no Hemocentro, mas dizendo o nome dele. Então, alguém da catedral, portanto, aquele que o padre Roberto falou, chama-se Benedito Pereira Lima. Os senhores estão vendo aqui uma cadeira de rodas. Essa aqui é fruto da compra
foi comprado com o resultado dos lacres conseguidos pelas crianças da catequese. Portanto, as crianças da catequese trazendo o lacre, e deu esse resultado que está aqui. Hoje o Vlamir veio buscar já mais uma caminhonete de lacres. Deve ser mais uma ou outra cadeira de rodas que nós, a comunidade, está conseguindo através desse lacre que vai ser jogado fora e que está tendo uma utilidade muito grande. Comunicando nas mãos, então nós temos no próximo domingo a Eucaristia. Então vai ser às 10 horas. Nessa semana, então, temos aqui os ensaios. Depois, na quinta-feira, a renovação das promessas batismais. Depois, a preparação, então, da confissão das crianças. Depois, na sexta-feira, nós temos a confissão para os pais e as mães, né? Na sexta-feira, às 19h30. Ontem já atendi alguns que não tinham entendido bem o recado. Ou melhor, foi dado um recado e depois foi mudado. Depois o que mais? Os ensaios e depois a primeira Eucaristia. Terça-feira, então, nós estaremos nos reunindo justamente para falar da Eucaristia, melhor, da liturgia, explicando alguma coisa a mais do que aquilo que nós falamos hoje. No próximo domingo, no próximo sábado, nós vamos entregar o certificado de gratidão aos missionários que trabalharam durante todo este ano no jubileu da diocese. O que mais? O resto os senhores têm aí, né? Olhem, eu só recomendo, leiam aí, Senhor, nunca desista de mim. É um contozinho muito bonito e que traz uma mensagem realmente entusiasmante. Crianças, 23 crianças. Vamos então encerrar dando a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A missa terminou, uma boa noite, um ótimo domingo. Nos veremos então sábado que vem, se Deus quiser. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Deixa os folhetos na ponta dos bancos. Agradecemos a todos que nos acompanharam através da Rádio Cultura de Apucarana e pela internet. Desejamos a todos um bom início de semana. Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre, sejam luminosas vossas mãos e as mentes. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Vós sois a luz do mundo, a todos aclarai, afugentando as trevas, ao Pai glorificai. Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre, sejam luminosas vossas mãos e as mentes. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz.